gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, sou bióloga e futura médica veterinária e hoje o vídeo a gente vai falar sobre o que eu devo saber antes de ter um réptil. Se você já tem vontade de ter um, você vai sair daqui com mais vontade ainda de ter um. Vamos começar falando sobre a biologia do animal, porque se você quer ter um, você tem que conhecer as necessidades básicas dele para ter um bem-estar. Depois dos anfíbios, o próximo na evolução são os répteis, por causa do seu ovo amniótico. Esse ovo, ele proporcionou a reprodução fora da água, que antes disso era só feito dentro da água. Então foi um grande salto na evolução. Os répteis, eles são classificados em quelônios, que são aqueles que possuem a carapaça, os crocodília, que inclui o gavial, o jacaré, o crocodilo, que possui um corpo alongado, cabeça alongada e placas córneas. Os esquamata, que são os lagartos e as cobras, que possuem corpo todo revestido de escamas. E quais são suas características gerais? Lembrando que na biologia a gente fala num geral, mas sempre há exceções. A sua epiderme costuma ser seca e cornificada, com escamas queratinizadas, por exemplo, lagartos, ou placas ósseas, como, por exemplo, tartaruga. Essa epiderme os ajudou a andar na Terra, porque ele evita a perda de água e também tem a proteção mecânica da pele. São seres ectotérmicos, eles não conseguem produzir o seu próprio calor, então eles são totalmente dependentes do sol na natureza. Eles não conseguem sobreviver em um lugar que eles não conseguem se aquecer. Nós, humanos, conseguimos manter a nossa temperatura, eles não. A temperatura está relacionada ao metabolismo do animal. O metabolismo, ele faz a síntese e a quebra de moléculas dentro do organismo. Se não há aquecimento, o funcionamento celular fica debilitado. E uma vez que ele está debilitado, o sistema imunológico também fica deficiente. E é o sistema imunológico que faz a defesa do corpo contra as doenças. Se você não mantém a temperatura ideal dentro do terrário para o seu animal, você está deixando uma porta aberta para as doenças entrarem. E falando em aquecimento, o sol é uma ótima fonte de aquecimento. Além do que, ele também ajuda a sintetizar a vitamina D3, que é super importante para os répteis. Se não tiver isso, ele vai ficar com os ossinhos todo mole. E também tem alguns répteis que não precisam da luz solar, porém, deve-se adicionar na dieta deles a vitamina D3. Sobre as fontes de aquecimento, podem ser direta, luz solar, refletida, nuvens, partículas de poeira, convexa, diferenças entre temperatura do meio e o animal e conduzida entre o corpo e o substrato. O olfato deles é bem desenvolvido e é chamado de órgão de Jacobson. Esse órgão ajuda tanto a distinguir cheiros químicos quanto feromônios. Então ele ajuda tanto no reconhecimento sexual quanto na predação. Um exemplo é a serpente quando ela estica a língua e capta os odores e leva para dentro, até o órgão de Jacobson. A glândula pineal se localiza em cima da cabeça, no centro do cérebro, conectada com os olhos, através dos nervos. Seu principal produto é a melatonina, que regula o sono, ela faz parte do ritmo biológico, também faz parte da hibernação, do acasalamento. Os répteis apresentam membrana timpânica, que é o limite externo do ouvido médio. Os crocodilianos, os geckos e as tartarugas são os que apresentam a melhor audição. E os répteis, eles têm sentimentos? Os cientistas dizem que o sistema límbico ele é responsável pela emoção e também pela motivação. E esse sistema também é responsável pelos nossos 4 instintos básicos, que seria lutar, fugir, alimentar e fornicar. Giles Laurent é um neurocientista de répteis que ele fez uma comparação de neurônios de rato, humano e répteis. E ele constatou que não são diferentes um dos outros, porque ele estudou o sistema límbico dos mamíferos, que se encontra a amígdala e também o hipocampo. Já nos répteis, ele estudou o páleo e ele viu que são extremamente semelhantes. Só para você entender, o hipocampo, ele processa o aprendizado e a amígdala, ela processa o medo, a raiva e o instinto de sobrevivência. E o que a gente pode entender disso? Que sim, os répteis aprendem coisas, eles acabam acostumando com os humanos e eles gostam muito de carinho. Sentir sua falta? Acho que isso não acontece não, viu? Mas ele se acostuma a confiar em você. Tipo, aquele humano ali, caraca, ele é mó sangue bom.
ele é bom comigo, ele me dá comida, ele me dá carinho, ele não me maltrata. Uma coisa parecida com isso. Inclusive, há casos de pessoas que vendem seus animais e com ela é super dócil. Mas quando vai para um novo dono, ele vira uma fera. Inclusive, eu vi um relato desses no Facebook de uma pessoa. Por isso que estou comentando. A pessoa ficou desesperada. Eu só fiquei imaginando os dedinhos lá. Os dedinhos falando, tchau, gente, você comigo. Inclusive, você vai ver vários répteis muito dóceis nesse vídeo, porque eu fui caçando um monte de vídeo para mostrar para vocês verem que realmente réptil não é essa coisa de um bicho de 7, 8 cabeças. Assim, gente, na minha concepção, eu acredito que todo animal sente sim amor pelo dono, mesmo que seja um amor primitivo. Quando não acostumado, seu animal pode atacar, pode te rejeitar, mas quando ele está acostumado contigo, tem muitos répteis que pedem carinho, fecham os olhos. Isso ele só vai fazer se estiver muito confortável, porque ele está baixando a sua defesa. Então ele confia em você. E tem outro caso na internet, que também eu já tinha visto aqui no YouTube mesmo, que é de uma serpente fazendo a troca de pele na mão da moça. Todo mundo fala, mas não tem nada de rabo nisso. Bom, a serpente, para ela fazer essa troca, ela tem que se esconder. Por quê? Porque ela fica cega. Uma vez que ela fica cega, ela vai ficar acuada com tudo, porque qualquer coisa pode atacar ela e ela não vai ver. Então, o medo nela, assim, tá lá no alto. Porém, ela confia na mulher. Então, mais uma vez, a confiança. Confiar faz parte do amor. Um amor primitivo. Nunca vi alguém que ama a outra não confiar. E vai de animal para animal também. Todos eles têm personalidades diferentes. Alguns podem preferir carinho e os outros não suportar. Eu mesma tive um coelho que vivia comigo. Hoje em dia eu tenho 2 e um deles mal me dá bom dia. E outra coisa, você não tem como condenar o seu animal por um instinto. Por exemplo, muitos jacarés têm aparecido no meu feed bem dóceis. Só que, se você alimentar ele na boca, ele vai associar sua mão como uma comida. O instinto dele é ir pra cima com tudo e eles são meio burrinhos. Já vi até um parente dele arrancar o braço do irmãozinho na hora do rango. Não é porque ele te odeia nem nada, mas ele tá com fome. E isso acontece com outras espécies de répteis também, tá? Tem muitos cachorros de grande e pequeno porte que te mordem por muito menos. O pincher, então, meu Deus do céu, é o pequeno demônio, né? Mas eles não são mais felizes na natureza? Ah, mas pets só cachorro e gato. Não é possível dizer que os animais estão felizes ou tristes baseado em sentimentos humanos. Porém, o estresse é um desconforto que mexe na homeostase do corpo, que é o equilíbrio do corpo. Então, ele é um indicador para verificar o bem-estar dentro do cativeiro. O estresse libera hormônios do cortisol pela adrenal, que é responsável pela luta e também pela fuga. Então, você já entende que viver na natureza significa viver estressado, principalmente se você é uma presa. Há, inclusive, um relato do Dr. José Maurício Barbante, no qual ele pega animais em cativeiro e animais no zoológico e compara o cortisol dos dois. Obviamente que na natureza vai ter o dobro de cortisol, mas a gente fala de um ambiente próprio, né? Com a instalação adequada, com comida adequada, então realmente o cortisol vai ficar lá embaixo. Agora, se você faz um recinto todo horrível, capenga, é óbvio que o cortisol vai estar muito elevado. Há animais que realmente precisam de um estímulo muito grande ambiental, que é no caso das aves, dos mamíferos. Já os répteis, eles já não dão muita bola. Pode ser um ambiente enriquecido, um neutro, e não foi diagnosticado nenhuma diferença. Mas é interessante sim você ter um ambiente adequado, porque tem alguns animais que são fossoriais, então eles vão gostar de ficar embaixo de folhiço. Tem outros animais que são arborícolas, então eles vão gostar de ficar pendurados. E outros que são aquáticos. Se você tirar alguma coisa que é uma necessidade básica dele, eles vão ficar muito estressados e não vai ser bom não. Vou te dar 2 exemplos. O fossorial. Se ele gosta de ficar enterrado embaixo de coisas, não importa se vai ser um chips de coco ou folha sulfite, para ele dá na mesma. Ou então, um guico. Você vai lá e compra uma toquinha para ele de R$150. Você pode usar um pó de sorvete que ele também, ó. De repente piorou.
A maioria das pessoas criam caixas organizadoras com o mínimo do mínimo do mínimo. Eu acho certo? Não! Mas ela não se importa. Pra mim, na minha opinião, todo animal deve estar em um recinto que recrie o seu ambiente natural. Quer ele se importe, quer ele não. Sempre priorize o natural. Outra coisa que acontece bastante é que normalmente os répteis eles gostam muito de ficar intocado. Se você vê ele passeando no terrário, pode ter certeza que é fome. Nossa, mas tem uns animais bem grandes, né? Eles comem muito. Novamente eu vou falar, não se pode basear um cachorro com um réptil, porque réptil geralmente, tudo tem uma exceção. Eles comem de 3 a 4 vezes por semana. As serpentes, por exemplo, elas comem de 15 em 15 dias. O único réptil assim que eu tenho memória agora que come literalmente todo dia são as tartarugas. E essa é pra você, no grupo de geekos que fica perguntando toda semana: ai meu Deus, meu geeko parou de comer faz uma semana, devo me preocupar? Não, não precisa, meu querido, minha querida. Os geekos geralmente eles ficam sem comer, às vezes quando dá na telha, eles são meio de lua. Já teve um casinho lá no meu estágio que ficou 6 meses sem comer. E o bicho, ó, estava lindo, intacto. Porque como ele tem um metabolismo bem lento, porque ele tem que regular e tal, ele acaba perdendo menos peso do que a gente, por exemplo. Mas se ele tá um tempo sem comer e perdeu muito peso, aí sim você tem que sair correndo pro veterinário. Mas em outros quesitos assim, porque ele quis. Tirei todas as suas dúvidas, meu jovem, minha jovem? Assim espero. Se não, pode vir aqui no comentário e pergunta pra Tuxê que a Tuxê ajuda a desenrolar pra te explicar, tá? E aí, gostou do vídeo? Deixa um like aqui, ajuda muito a titia. Eu fico por aqui e até a próxima!